Dimensional Sovereign capítulo 118 e 119. Lorde Demônio Cerato. Missão 22. Destrua os 12 Lordes avançados, incluindo o Lorde Centauro e o Lorde Basilisco. Recompensa. Experiência. 40.000 nodes. Uma partícula dimensional. Neste momento, Luca recebeu uma missão e sentiu um enorme prazer tomar conta dele. As missões sempre ficavam cada vez mais difíceis. Esta missão seria, obviamente, mais difícil do que as anteriores. No entanto, o aumento no grau de dificuldade não era páreo para a velocidade de crescimento de Luca. Luca poderia literalmente concluí-la levantando um dedo. No entanto, a recompensa por ela não podia ser ignorada. Os 40.000 nodes não fariam diferença. Mas a partícula dimensional era o item mais importante para ele no momento. Ele poderia configurar mais um ponto de teleporte se tivesse uma partícula dimensional. A experiência também era um bônus. Se ele completasse a missão, ele ganharia um nível. Sem exceção. Enquanto isso, Cerato, o Lorde Demônio, estava observando Luca. Apesar de Luca ser muito forte, aquele ainda era o domínio de Cerato. Ele não tinha nenhuma intenção de deixar Luca sair dali vivo. O que vocês estão fazendo? Vão em frente e ataquem esse cara. Havia um Lorde Centauro, um Lorde Basilisco, um Golem Lich e outros Lordes avançados. Eles cercaram Lucan sob o comando de seu mestre, o Lorde Demônio Cerato. Mas, em seguida, eles congelaram. Foi devido à espada que de repente apareceu acima de suas cabeças. A espada mágica Leon. Assim que relâmpagos azulados saíram da espada, eles se viram incapazes de fazer nada. Como sapos na frente de uma cobra. Não era simplesmente porque era uma espada mítica. Não importava quão magnífica a arma fosse. Eles não teriam medo de uma arma. Na verdade, foi porque eles sentiram uma forte presença sendo emanada daquela espada. Lucan também ficou surpreso com a situação. A espada mágica Leon estava equipada com o coração de Cadiana. Como resultado, o ego de Cadiana agora habitava a espada mágica Leon. Se Lucan permitisse, ela poderia mover a espada usando a sua própria vontade para atacar o inimigo. O soberano vinha se perguntando sobre a extensão de seu poder. No entanto, ele tinha presumido que Cadiana não era tão poderosa quanto antes. Porém, na realidade, todas as suas habilidades estavam concentradas na espada mágica Leon, de modo que ela parecia ainda mais poderosa. O convés do veleiro preto brilhou com uma luz azul. Os 12 lordes avançados não conseguiram resistir a ela e se transformaram em pó. Você ganhou experiência. Você ganhou 14.203 nodes. Você obteve o coração do Lorde Centauro, lendário. Você ganhou 11.873 nodes. Você obteve a lança do Basilisco, lendária. Você obteve a armadura completa do Basilisco, lendária. Você obteve o coração do demônio avançado, lendário. Nenhum baú de prata ou de ouro apareceu. Mas haviam 3 corações de lordes avançados e outros itens de classificação lendária. Não havia pedras lunares ou essências. E, claro, não havia mais pontos de merecimento. A experiência é quase nada. Ele tinha eliminado 12 lordes avançados.
Mas sua experiência aumentou apenas em 0,1%. Agora que seu nível atual estava em 131. Os lords avançados eram como monstros de nível inferior. É melhor eu escolher receber poder do caos no futuro. Era melhor do que obter aquela mixaria de experiência ao derrotar os inimigos. No entanto, um sorriso satisfeito apareceu no rosto de Lucan quando as recompensas pela missão apareceram. Missão 22 foi concluída. Como recompensa, você receberá experiência suficiente para aumentar o seu nível. Você recebeu 40.000 nodes como recompensa. Você recebeu uma partícula dimensional. Como recompensa, de muitas maneiras. As missões haviam sido irritantes. Ele tinha o fardo de ser obrigado a completar 100 missões. No entanto, agora ele estava grato pela existência delas. Um nível a mais. Graças a isso, ele atingiu o nível 132. Claro, o aumento do poder era na verdade insignificante para ele. Mas ainda era melhor que nada. Kua! Quem é você? Cerato não estava em um estado normal. Ele podia sentir a forte presença da espada mágica Leon e tinha medo de Luca. Ele sabia que se fosse morto havia uma chance de seu coração ser equipado em uma arma. Por outro lado, Luca estava torcendo para receber outra missão. Uma missão para destruir aquele Lorde Demônio. Infelizmente, a dificuldade parecia não ser suficiente para gerar uma outra missão. Luca estava tão imerso em seus pensamentos que deu a Cerato a chance de convocar uma arma. Foice destrutiva. Algo vermelho escuro apareceu em sua mão direita. E logo se transformou em uma longa foice. Foice destrutiva regeneradas. Isso devido à aura de destruição presente na foice. Quando Cerato aparecia com a foice destrutiva, outros reis demônios tentariam se manter longe dele com olhares de preocupação. Se eles recebessem um corte, a área atingida não seria capaz de se regenerar para sempre. Particularmente, se a sua cabeça fosse cortada, eles morreriam. Alguns outros demônios tinham morrido dessa maneira, inclusive lordes. Cerato era um pirata notório e sobreviveu até ali justamente por causa da foice destrutiva. Assim, ele sacou a arma naquele momento crítico. Cucucu! Seu idiota desgraçado! Você deveria ter me matado antes de eu sacar minha arma. Cerato moveu a foice destrutiva com um sorriso satisfeito. Ele estava determinado a cortar a cabeça de Luca de uma vez. No entanto, foi o braço direito de Cerato que foi cortado. Lucan cortou o braço que estava segurando a foice. Coou! Cerato tremeu. Luca estendeu a mão e agarrou a foice destrutiva do braço decepado de Cerato com uma expressão indiferente. Cerato usou sua força para tentar impedir a foice de ser roubada. Mas Luca lhe deu um soco. Luca segurou a foice com ambas as mãos. Você roubou a foice destrutiva, mítica. Foice destrutiva. Classificação: mítica. A foice destrutiva tem um dano poderoso. Inflige cortes incuráveis no inimigo. O dano irá aumentar significativamente com a aura da escuridão. Um golpe incurável. Lucan sorriu e levantou a foice em direção ao pescoço de Cerato. Vixe! Cerato tremeu. Claro! Lucan poderia derrotá-lo mesmo se Cerato ainda tivesse seus dois braços e a arma. No entanto, Cerato não entendia como isso era possível.
A diferença entre ele e Lucan era grande demais. Lucan tinha avançado para um novo patamar depois de sobreviver ao ataque da regente espiritual do fogo, Cláter. Antes de ultrapassar aquele limite, ele tinha um poder de combate comparável ao de Coladicus. Contudo, agora ele estava confiante de que poderia derrotar Coladicus. Claro, ele ainda não tinha alcançado o nível da transcendência. De qualquer forma, Cerato não tinha como saber que Lucan não era uma pessoa comum. Lucan parecia estar balançando a foice lentamente. Mas aquilo já ia além da velocidade de Cerato. Ele não conseguia sequer acompanhar com os olhos. Lucan parou a foice a 1 milímetro do pescoço de Cerato. Ai! Cerato não conseguiu impedir o gritinho. Ele conhecia o poder da foice destrutiva melhor do que ninguém. Imediatamente após tocar a pele, a energia destrutiva se estenderia e cortaria o pescoço dele. Assim sendo, ele não conseguia nem falar nada e apenas olhou para Lucan com uma expressão de quem pedia misericórdia. Tenha piedade. Eu vou fazer o que você mandar. Seria o fim para ele se ele morresse. Ele jogou fora o seu orgulho como um Lorde Demônio e implorou por sua vida. Então, a expressão de Lucan ficou complicada. Olha só! Na verdade, o objetivo de Lucan era apenas intimidar Cerato o suficiente para obter conhecimento sobre o sistema dimensional, para depois matá-lo. Será que ele tinha mesmo o poder de um Lorde Demônio? Lucan tinha presumido que seria impossível ter ele em sua família. No entanto, isso não parece tão impossível agora. Talvez seus 34 pontos em carisma estivessem fazendo a diferença. Claro, poderia ser ridículo aceitar um Lorde Demônio em sua família. No entanto, qual seria a diferença quando ele já tinha aceitado um demônio? Ixia. E uma maga negra. Driana. Uma vez que alguém se juntasse à sua família, eles teriam que obedecer às ordens de Lucan incondicionalmente. Portanto, era impossível, mesmo para um Lorde Demônio, se opor a ele. O ogro Germus não mostrava mais o temperamento de um predador. Ele se dava bem até com Cagel e Rodião, embora anteriormente tivessem sido inimigos. Portanto, o Lorde Demônio também poderia mudar quando se juntasse à família dele. Em outras palavras, a questão era como fazer um Lorde Demônio se juntar à sua família. Não o que viria depois. Você quer viver? Então você irá se juntar à minha família. Lucan perguntou sem remover a foice destrutiva. Logo que a pergunta foi feita, a expressão de Cerato se alterou. Era basicamente impossível para um Lorde Demônio se tornar um subordinado de outra pessoa. É claro. Poderia haver uma exceção se o senhor fosse um Lorde Demônio de nível supremo. Afinal, um Lorde Demônio tinha seu orgulho. Seria lamentável estar sob o comando de alguém. Assim sendo, Cerato preferia morrer a se juntar à família de outra pessoa. Ele só tinha que dizer qualquer coisa diferente de um sim para ter o pescoço cortado. Entretanto, agora ele sentia algo estranho. Havia uma existência não identificada na frente dele. Então ele sentia que seu orgulho não seria ferido mesmo que ele se juntasse àquele ser. Que ridículo! Estou finalmente ficando louco. Ele estava, obviamente, muito fora da casinha se ele estava realmente pensando em se juntar à família de alguém.
No entanto, a angústia estava o consumindo por dentro. Quem é você? Os olhos de Lucan brilharam quando ele respondeu. Eu sou o soberano Luca. Eu não vou te matar se você se juntar à minha família. Contudo, eu vou matá-lo assim que você se recusar. Para ser sincero, eu não sou muito fã de lordes demônios. Um soberano. Incrível. Eu nunca pensei que houvesse um soberano forte como você. Então, o que você vai escolher? Eu tenho uma condição. Prometa que você não vai tomar minhas propriedades, incluindo este navio. Claro. Isso inclui a foice destrutiva. Se for assim, eu aceito entrar na sua família. Lucan sorriu e removeu a foice destrutiva. Não é uma condição difícil. Eu não sou um soberano que tira os bens dos membros da minha família. Era triste porque a foice destrutiva era uma arma de classificação mítica. Mas valeria a pena ter um Lorde Demônio entre os subordinados dele. Cerato estaria usando a foice destrutiva. Então o resultado seria quase o mesmo. Cerato se surpreendeu com a aceitação de suas condições por parte de Luca. Na verdade, ele não teria opção mesmo se Luca não aceitasse as condições. Assim, ele ficou muito surpreso quando Luca aceitou sem quaisquer preocupações. Vê, você realmente promete. Cerato estava agora em uma situação onde ele poderia falar livremente. Claro. Pegue sua arma e seu braço de volta. Após as palavras de Luca, Cerato pegou seu braço e o encaixou no ombro. Em seguida, a foice destrutiva foi entregue a ele. Então, Cerato fez uma expressão ainda mais atônita. Ele ainda poderia atacar Luca livremente, já que ainda não estava na família dele. Mas o soberano ainda assim tinha devolvido a foice destrutiva. Ele pensou que receberia ela de volta depois que se tornasse um membro da família. No entanto, aqueles eram os pensamentos só de Cerato. Luca não era estúpido o suficiente para criar uma situação que ele não poderia resolver. Em outras palavras, se Cerato mostrasse até mesmo o menor dos movimentos, Luca iria destruí-lo. Seria muito fácil para ele. E por isso ele devolveu a foice destrutiva sem pensar duas vezes. Só que Cerato não sabia disso. E assim ele ficou impressionado. Ele caiu de joelhos e esticou os braços, estendendo a foice destrutiva sobre suas mãos até Luca. O Lorde Demônio Cerato. A partir de agora dedico a minha lealdade ao soberano Luca. Esta é uma representação de minha lealdade. Então, por favor, a aceite. Cerato ofereceu a foice destrutiva a Luca. O Lorde Demônio Cerato se juntou à sua família. Cerato é agora seu subordinado fiel. Você adquiriu um Lorde Demônio em sua família pela primeira vez. Seu carisma aumentou em 1 ponto. Assim, ele ganhou um Lorde Demônio como um subordinado. E seu carisma subiu em 1 ponto. Luca recebeu a foice destrutiva sem pensar demais. Não havia nenhuma razão para rejeitar o sinal de lealdade, especialmente quando era uma arma de classificação mítica. Ok. Vou aceitar o seu presente. Mas se você me der isso, o que você vai usar como arma? Cerato riu. Isso não importa, já que tenho várias outras armas que eu posso usar.
Cerato pegou outra arma parecida com uma foice de seu inventário. Um lado da arma era ligeiramente mais curto. Por isso ela não era uma foice igual à anterior. Era outra arma de classificação mítica que emanava uma luz vermelha estranha. O poder de ataque parecia ainda maior. Mas ela não tinha a habilidade especial de impedir a regeneração, como a foice destrutiva tinha. Essa é uma arma bem útil. Luca assentiu e pôs a foice destrutiva em seu inventário. Cerato exclamou vigorosamente. Por favor, me diga se houver alguma coisa que você precisa. Senhor. Preciso de conhecimento do sistema dimensional. Conhecimento. É a primeira vez que eu saio da Van Mon da Terra. Então, me falta conhecimento sobre este lugar. Eu não conheço nada. Cerato sorriu como se ele soubesse o que Lucan queria dizer. Curru. Se você quiser saber mais sobre este lugar, você veio até a pessoa certa. Como um pirata. Qual canto daqui eu não conheço? Se você tiver alguma dúvida, basta me perguntar. Vou lhe contar tudo. Ok. O que são as coisas que se parecem com estrelas? Elas são subdimensões que contêm mundos. Dentro dessa dimensão maior, nós chamamos este lugar de mar dimensional, que é a dimensão maior. E essas estrelas são as dimensões menores. A Van Mon da Terra, da qual o Senhor saiu, também é uma dimensão menor. Entendo. Claro. Lucan já tinha presumido isso. Mas ele agora tinha uma compreensão mais clara depois de ouvir a explicação de Cerato. Alguns deles estão em uma posição fixa e alguns estão em movimento. Qual é a diferença? Eles não se moviam em uma certa direção como um meteoro, mas para frente e para trás, de forma estranha. Lucas se perguntou o que estes, em particular, eram. Cerato respondeu com um sorriso. Os fixos são mundos de um tamanho razoavelmente grande, como a Van Mon da Terra. Os que ficam se movendo são mundos muito pequenos. Mundos pequenos. Sim. Muitos são aproximadamente do tamanho deste veleiro. Então seria melhor chamá-los de espaços, ao invés de mundos. No entanto, é um mundo independente, de modo que é diferente de um mero espaço. É um espaço pequeno. Sim. Mas contém todas as condições necessárias para a vida. Aquele ali. Por exemplo, se você parar nele, você vai entender o que eu quero dizer. Enquanto falava, ele apontou para o mundo mais próximo. Vamos levar o navio até esse mundo. Senhor. O mundo mais próximo não estava fixo, se movendo para frente e para trás. Esse mundo será do tamanho de um veleiro. Eu não sei. Nós não sabemos quão grande eles são até abrirmos a porta para aquela dimensão. Devemos ir lá dentro. Luca estava interessado. Então ele concordou. Ok. Vamos lá. Vai levar algum tempo. Pode parecer perto, mas é relativamente longe. Não tem o que fazer. Mesmo que este navio seja bem rápido. Em seguida, uma outra pergunta surgiu na cabeça de Luca. Você sabe onde encontrar uma anomaloria? Eu não sei muito sobre elas. Elas são raras e geralmente não aparecem aqui perto.
Cerato coçou a cabeça com uma expressão de pesar. Sua compleição mostrava que ele estava dizendo a verdade. Então, de repente, ele sorriu e disse: de qualquer forma, vai demorar um tempo. Então você pode conhecer meu navio. Conhecer o navio. Luca não via nada além das velas negras e do convés espaçoso. Então, Cerato levou ele até uma escada que levava para o andar de baixo. Se você for lá embaixo, há bem mais do que isso. Sério. Luca desceu com Cerato. Havia um cenário deslumbrante debaixo do convés. Luzes brilhantes estavam piscando. Havia uma mesa cheia de bebidas alcoólicas que eram tão coloridas quanto joias. Uma variedade de pratos e frutas e vários cômodos que pareciam quartos de hotel. Havia ainda enormes piscinas que lembravam fontes termais. A única coisa normal ali era que havia beldades seminuas para todo lado. Elas tocavam harpa. Dançavam e cantavam. O que é isso? Curru. Um dos meus bens é uma instituição de lazer. Eu costumo passar o tempo aqui a menos que eu precise lutar. E estas mulheres? Elas são demônios que são funcionárias minhas. Eu consegui cada uma delas com muita dificuldade. Enquanto viaja pelas dimensões. Em vez de combater. Elas têm excelentes habilidades em canto. Dança. Culinária e também em agradar um homem. Demônios. Todas elas pareciam insaciáveis. Um lugar de descanso para um Lorde Demônio. Assim como o nome indicava. Era um lugar para se divertir. Havia centenas de beldades demoníacas. Nos tempos antigos, imperadores poderiam escolher entre centenas de mulheres. E por isso não era tão estranho se um Lorde Demônio também fosse assim. Cerato sorriu com uma expressão orgulhosa. Curru. Por favor, desfrute deste cantinho do prazer. O senhor pode usar qualquer demonia que gostar. É por conta da casa. Obrigado por sua oferta. Mas não há necessidade. Lucan subiu de volta para o convés. As mulheres eram maravilhosas. Parecendo súcubos. Mas Lucan achou que não haveria nada de errado em preferir outro tipo de mulher. Ele tinha acabado de sair para o sistema dimensional. Então ele não poderia perder tempo se entretendo com demonias. Cerato acompanhou Luca de volta para o convés. Enquanto isso, o barco à vela tinha chegado muito mais perto daquele mundo pequeno. Não parecia estar se movendo muito rápido. Mas ele conseguiu perceber a velocidade quando chegaram mais perto. O veleiro do Cerato alcançou sem problemas. Em seguida, depois de um momento, um novo mundo. Ilha Freia. Foi descoberto. A Ilha Freia é um mundo sem um governante. E então a entrada é irrestrita. Você entrou na Ilha Freia. O mar dimensional desapareceu. Estritamente falando, foi o veleiro de Cerato que tinha entrado no mundo minúsculo conhecido como Ilha Freia. E assim o mar dimensional sumiu da vista deles. No entanto, o cenário que se desenrolou em seguida foi completamente diferente do campo de batalha da Van da Terra. Nuvens roxas tomavam conta do céu azul e o sol estava brilhando. Abaixo deles, havia uma grande ilha rodeada por um mar esmeralda que era do tamanho da ilha Jeju quando vista de cima. Isso é a Ilha Freia. É bem grande para uma ilha. Então, Cerato apontou para a ilha e disse: aquela ilha é o mundo inteiro aqui. O mundo inteiro.
E o resto do mar? Além do mar e da ilha. Não há mais nada. Então. Era assim. Ao longe da costa da ilha. O mar desaparecia como uma miragem. Este é um lugar muito incomum. Não era um lugar que poderia ser compreendido usando o senso comum da Terra. Da mesma forma como o senso comum não se aplicava a Vamon ou às grandes dimensões. Então, Lucan simplesmente aceitou o fato. Aceitar as coisas como elas eram já estava virando um costume. Francamente, Lucan tinha a capacidade de eliminar um Lorde Demônio com um dedo. E assim não haveria necessidade de fazer alarde sobre uma coisa simples como aquela. Quando ele desceu para a ilha, ele sentiu um ar fresco rejuvenescedor. A ilha tinha alguns lagos dentro dela, parecendo que metade dela era feita de água. Havia vários rochedos e todos os tipos de plantas maravilhosas. Eram plantas que não podiam ser encontradas na terra. Ele deveria criar uma casa ali. Em seguida, uma mensagem incomum apareceu na frente dele. Ilha Freia é um mundo pequeno recém-criado, rico em mana e vitalidade, como um soberano supremo. Você pode construir uma base aqui. Uma vez que uma base for construída, a Ilha Freia se tornará seu território e irá se conectar com suas outras bases através de um portal. Tem certeza de que quer construir uma base? Uma partícula dimensional será consumida. O que é isso? Eu posso construir uma base aqui. Lucan perguntou e Cerato assentiu. É uma habilidade especial que somente os soberanos têm. Depois de construir a base, ela será ligada à sua base original e reforços podem ser enviados através de um portal em caso de uma emergência. E de que me adianta construir uma base aqui? Era como viver em uma ilha vazia. Às vezes, ele poderia querer descansar e apreciar a paisagem. Mas isso não valia uma das raras partículas dimensionais que seria consumida. Então, Cerato disse. Mesmo assim, não há garantia de que você encontre um outro mundo jovem como esse. A maioria dos pequenos mundos são antigos e têm proprietários. É sempre útil construir uma base. Em particular, não há muitos lugares com uma vitalidade tão forte. Lucan ficou um pouco convencido com as palavras de Cerato. De qualquer forma, ele ainda tinha partículas dimensionais disponíveis. Então ele decidiu criar uma base como um teste. Sim. Construa. Uma base está sendo construída na Ilha Freia. A base da Ilha Freia foi concluída. A base foi concluída em um piscar de olhos. Um círculo de proteção de aproximadamente 100 metros de raio foi criado com um portal no centro. Depois que o portal foi criado, alguém apareceu nele de repente. Era seu assessor militar. Kiirun. Senhor. Kiirun. Por que você veio? Haha. Esta é uma nova base. Então como é que eu não viria conhecer? Eu estava prestes a relatar que eu construí a Torre da Fortuna no edifício Delta. Aliás, onde fica esse lugar? Kiirun nunca tinha saído da Vamon. Então ele não sabia o que era um mundo pequeno. Luca explicou brevemente e introduziu Cerato, que estava ao lado dele. Deixa eu apresentar vocês. Este é o meu conselheiro militar, Kiirun. E este é o Lorde Demônio Cerato. Os olhos de Kiirun se arregalaram depois de ouvir que um Lorde Demônio tinha se juntado à família de Luca.
Então ele disse com uma risada: Bem-vindo à família de Luca. Eu sou o conselheiro militar. Queirum. Lorde Demônio Cerato. Cerato balançou a cabeça e deu uma resposta curta. Ele não tinha interesse em ninguém, exceto em seu próprio senhor. Luca. Queirum fez uma expressão estranha. Mas ele não se importou. Esta sempre era a reação inicial de alguém que se juntava a eles. No entanto, eventualmente, eles se familiarizariam um com o outro. Queirum olhou em direção a Luca e disse: Então, eu vou construir um armazém e várias instalações de defesa aqui. Também seria bom enviar tropas ocasionalmente. Faça isso. Eu estou meio perdido sobre como usar este lugar. Eu vou ficar responsável por essa parte. Então, Queirum ficou fascinado pelo lugar chamado Ilha Freia. Sua intuição como um conselheiro militar avançado dizia que este era um lugar importante. Naquele momento, de repente houve um flash de luz azul nas asas de Luca e a luz se transformou em uma mulher. Era a regente espiritual da água, Aquana. No passado, a pele dela estava com um tom opaco de azul. Mas agora, era um azul mais misterioso. Seus dois olhos brilharam quando ela observou a bela paisagem. Ela bocejou e disse: Nossa! Eu dormi muito bem. Ela se esticou e inspirou o ar com um sorriso agradável. Como se ela estivesse apreciando o ambiente. Ela olhou para Luca com um olhar mais suave do que antes. Havia também um pouco de admiração. Talvez fosse o efeito do aumento no carisma de Luca. Soberano Luca. Eu recuperei um pouco da minha força graças a você. Eu agradeço de verdade por isso. Fico feliz que você tenha recuperado parte de seu poder. Nesse meio tempo, eu estive pensando sobre a sua oferta durante o sono. Ela se referia à proposta de Lucan para se juntar à família dele. Seus olhos brilhavam misteriosamente. Não é muito meu tipo se juntar à família de outra pessoa. Mas eu acho que ficará tudo bem se for você. Lucan. Lucan ficou encantado. Isso significa que você irá se juntar à minha família. Se você me conceder este lugar, eu vou entrar na sua família. Posso perguntar por que você quer este mundo? Aquana respondeu com expectativa em seus olhos. A mana e a energia desse lugar estão fluindo livremente. Então este será um bom lugar para criar espíritos. Se você me permitir, vou fazer deste um mundo espiritual. Ok. Está combinado. Luca assentiu facilmente. Nota: Jeju é a menor província da Coreia do Sul e a maior ilha do país. Dimensional Sovereign capítulo 120 e 121. Criando espíritos. Aquana então se aproximou de Luca e se ajoelhou. Eu, a regente espiritual Aquana, me torno voluntariamente um membro da família do soberano Luca. Se você não me abandonar, a minha lealdade será eterna. Com essas palavras, ela beijou a mão direita de Luca. Lucan concordou e disse: Regente espiritual Aquana, a partir de agora, você vai se tornar um membro da minha família e este lugar, a Ilha Freia, será a casa onde você e seus espíritos poderão viver em paz. Senhor, obrigado por sua consideração.
Aquana abriu um grande sorriso. A regente espiritual Aquana se juntou à sua família. Aquana agora é sua subordinada fiel. Uma regente espiritual se juntou à sua família pela primeira vez. Seu carisma aumentou em 1 ponto. Com isso, ele obteve uma regente espiritual. Além disso, seu carisma aumentou em 1 ponto. Sorte. 13, mais 3. Carisma. 32, mais 4. O carisma de Luca estava em magníficos 36 pontos. Sua sorte aumentou para 16 pontos graças à Torre da Fortuna que foi construída no edifício Delta. No entanto, algo incomum aconteceu depois que Aquana se juntou à sua família. O corpo dela de repente voou para o céu e se dividiu em inúmeras gotas de água, brilhando com uma luz deslumbrante. A chuva começou a cair do céu sem nuvens. Ela continuou até a ilha inteira estar encharcada. Depois de um tempo, a chuva parou, revelando algo diferente na ilha. Uma mulher enorme feita de água de 100 metros de altura olhava para a ilha com uma expressão afetuosa. Claro, era Aquana. Depois de algum tempo sua altura começou a diminuir e ela voltou ao seu tamanho original. Ela pousou na frente de Luca e riu de forma deslumbrante. Depois de me juntar à família do Senhor, todo o meu poder retornou. Eu pensei que iria levar um bom tempo. Então isso é incrível. Isso é uma das coisas boas sobre se juntar à minha família. Luca sorriu. Este era um fenômeno já conhecido por ele. Qualquer um que se juntasse a ele iria recuperar a sua melhor condição. Eles não sentiriam a diferença quando sua condição já estava perfeita. Mas se eles fossem como Aquana, que tinha estado esgotada, era um fenômeno milagroso. Lucan perguntou de repente. Lembrei de uma coisa aqui. Você viu a regente espiritual do fogo? Clater. Nas minhas asas. Seria bom se ele conseguisse obter Clater também. Aquana assentiu. Claro. Clater e eu nos reconciliamos. Mas ela parece ter perdido sua motivação para viver e não deve deixar as asas do Senhor por um tempo. Ela está em um estado de sono profundo. Então, não tem o que fazer. No entanto, talvez se o Senhor encontrar um mundo semelhante a este lugar, mas que esteja carregado de energia do fogo, ela pode vir a acordar. Isso dará a Clater uma nova esperança. O que Aquana estava falando era o mesmo que se passou com ela. Se Luca não tivesse encontrado um lugar que fosse rico em energia da água, Aquana poderia ter ficado dormindo em suas asas por muito mais tempo. Ela agora queria criar um novo mundo espiritual da água. Isso era o que lhe dava motivação. Portanto, a regente espiritual do fogo, Clater, também poderia ficar motivada se ela visse um pequeno mundo feito de fogo. A esperança de fazer um novo mundo espiritual do fogo. Lucan sorriu. Eu vou com certeza encontrar um mundo assim. Seria ótimo se a regente espiritual do fogo se juntasse a mim. De qualquer forma, ele estava alegre por ter conseguido a regente espiritual da água. Num futuro próximo, este lugar se transformaria em um mundo espiritual. Aquana, a regente espiritual, criaria espíritos fortes e se tornaria uma força poderosa. Era, por assim dizer, um tipo de atribuição.
Era como atribuir um edifício em Vamon para a rainha Nagam-Elinad. Simplesmente a escala da área atribuída era maior. Neste caso, ele estava atribuindo a ela um mundo pequeno. Foi literalmente uma atribuição em grande escala. Me fale se você precisar de alguma coisa. Eu providencio para você. Lucan perguntou a Aquana o que ela precisava. Neste momento, eu preciso de essências da água. Se eu tiver uma grande quantidade delas, eu conseguirei criar mais espíritos da água. Luca olhou para Queiron na mesma hora. Quantas essências da água nós temos? Queiron respondeu imediatamente. No momento, temos mais de 80.000. 80.000. O número não era nem de todas as essências combinadas. Somente de essências da água. Durante o período da lua vermelha, Luca não tinha aglomerado um número tão grande de essências. Queiron apenas sorriu e respondeu. Eu também estava indo para reportar ao senhor. Os comandantes do exército, e também os soberanos enviaram nodes e essências como tributo. Além disso, o mesmo aconteceu com os chefes dos arranha-céus. Eles enviaram o tributo voluntariamente, dizendo que não queriam se tornar inimigos do Senhor. Eles continuarão a oferecer um número constante de essências ou nodes no futuro. Entendo. A situação então fez sentido para Luca. Ele era o soberano absoluto da Vamon da Terra e isso era semelhante a ser um imperador. Claro. Luca não era um imperador que iria explorar a Vamon da Terra. Eles simplesmente estavam com medo de Luca e ofereceram um tributo. Essências do fogo. 62.765. Essências da água. 80.787. Essências da terra. 140.329. Essências do vento. 118.890. Essências da fartura. 32.983. Essências do encantamento. 31.893. Essências da luz. 12.229. Essências da escuridão. 23.766. Segundo o relatório do Queiron, ele tinha mais de 500.000 essências. Originalmente, ele teria usado para fortalecer suas asas. Mas não mais. Poder do caos necessário para aprimorar para o estágio 8. 106.984 de 5.120.000. Aquelas 500.000 essências não eram nada. Isso porque eram necessários mais de 5 milhões de essências para fortalecer as asas. Seria melhor para absorver o poder do caos lutando contra inimigos. Absorver poder do caos de monstros traria o mesmo valor que dezenas de essências. Portanto, era melhor usar as essências para convocar tropas ou para aprimorar estruturas diversas. Lucan disse a Aquana. Será que 10.000 essências são suficientes? Aquana respondeu com uma expressão satisfeita. É suficiente. Queiron. De Aquana as 10.000 essência da água. Sim. Senhor. Então, eu vou voltar para a base. Queiron imediatamente construiu um armazém na base da Ilha Freia. Depois de voltar à sede no edifício Delta, as 10.000 essências da água foram enviadas para o armazém da base da Ilha Freia. 10.000 essências da água foram recebidas.
Elas foram transferidas ao armazém da base. Lucan confirmou o recebimento através da mensagem e apontou para o edifício que era o armazém. Dentro do círculo de proteção, haverá 10.000 essências da água lá dentro. Use elas como quiser. Obrigado, senhor. Aquana entrou no armazém e pegou dezenas de essências da água. Então, ela olhou para Cerato, que estava atrás de Luca. Cerato olhou de volta para Aquana com um sorriso. Eu vejo que você é um Lorde Demônio. Cerato riu. Cucucu. Por que está tão surpresa? Eu não posso ser o primeiro Lorde Demônio que você já viu. Eu tenho visto muitos Lordes Demônios nojentos. Se você fosse um inimigo, você teria morrido pelas minhas mãos. Os olhos de Aquana eram frios. Os regentes espirituais e os Lordes Demônios eram originalmente existências que não se davam bem. Isso aconteceu porque os regentes espirituais odiavam demônios. Isso também é o que eu queria fazer. Mas não devemos tentar se dar bem agora que somos membros de uma mesma família. Eu sou Cerato. Aquana. Aquana não gostava de Cerato. Mas ela não mostrou mais hostilidade para ele. Ela olhou para Luca e declarou: Senhor, agora é o momento crucial em que os espíritos vão nascer. Não vai ser bom ter um Lorde Demônio aqui, já que ele pode afetar a mentalidade dos espíritos. Então, não tenho o que fazer. Cerato, volte para o seu navio. Sim. Senhor. Uhul. Então eu vou estar no cantinho do prazer. O navio estará acima do mar de nuvens. Tudo bem. Luca assentiu e Cerato subiu no seu veleiro. O veleiro voou e desapareceu no céu. Apenas Lucan e Aquana permaneceram na base da Ilha Freia. Então, eu vou começar. Senhor. Aquana saiu da base e parou em frente a um lago próximo. Ela largou as essências da água na beirada do lago. Pegou uma em sua mão e a colocou na água. Naquele momento, uma luz surgiu em suas mãos. Ao mesmo tempo, a essência da água começou a amolecer. Espírito menor. Você é o primeiro a nascer. Você é um espírito menor. Mas está tudo bem. Por favor, continue a crescer. Aquana disse com um sorriso caloroso. Então a essência se transformou em um peixe azul semi-transparente e começou a nadar no lago. Um peixe. Isso é um espírito? Lucan perguntou e Aquana assentiu. Sim. Um espírito menor nasceu. Olha só. Sério. Lucan ficou surpreso novamente. Um espírito tinha nascido de uma essência da água. Então, 10.000 essências resultariam em 10.000 espíritos. Que sorte para ele! Lucan perguntou com uma expressão animada. Espíritos menores podem se transformar em espíritos intermediários ou maiores. Não é bem assim. Eles vivem de acordo com o seu destino determinado. Então, esse espírito continuará a ser um espírito menor para sempre. Claro. Há exceções. No entanto, é um evento que só ocorre algumas vezes e com muita sorte. Então meio que dá para dizer que ele ficará nesse nível. Entendo. Nesse meio tempo, Aquana colocou outra essência da água no lago. Desta vez,
Também era um espírito em formato de peixe. Só que maior. Corro. Um espírito intermediário. Aquana bateu palminhas. Empolgada. Parabéns. É tão difícil aparecerem espíritos intermediários. A maioria deles são espíritos menores. Apesar de os intermediários ainda são comuns. Quanto maior o grau, menor a probabilidade de que eles nascerem. Então, a probabilidade de algo diferente aparecer é baixa. Né? Luca estava bastante interessado. Então Aquana olhou com uma expressão facial estranha para ele. Ela então perguntou a ele: Você quer tentar uma vez? Isso é possível? Sim. Não é possível para qualquer pessoa. Mas talvez o senhor consiga. Então, eu vou me arriscar. Lucan tinha pensado que isso era algo que só uma regente espiritual da água conseguia fazer. Então ele esteve simplesmente observando. No entanto, se fosse mesmo possível, ele queria tentar ao menos uma vez. Esta era a primeira vez que ele via um espírito da água sendo criado a partir de uma essência. Agora, havia uma chance de ele conseguir fazer isso sozinho. Lucan pegou uma essência da água e perguntou: Eu só tenho que soltar ela na água. Espere um minuto. Não é. Aquana hesitou por um momento, parecendo envergonhada. Lucan parecia confuso. Pode me contar. O que é que eu preciso para fazer isso? Então, Aquana se aproximou e lascou um beijo em Luca. O que foi aquilo? De repente, ela beijou ele. Em vez de lábios humanos. Ele sentiu a textura suave da água. Aquilo era muito refrescante. No entanto, ele tinha a sensação distinta de que foi um beijo. Por que de repente ela beijou ele quando ele pediu uma explicação de como criar um espírito? Luca estava curioso. Mas ele não iria parar o beijo para perguntar o que ela estava fazendo. Ele imediatamente abraçou Aquana suavemente, com ambas as mãos, correspondendo ativamente ao beijo. A língua de Luca encontrou a de Aquana em uma dança suave. Aquana se encolheu e seu corpo tremeu ligeiramente. Seus olhos se arregalaram de surpresa. No entanto, ela fechou os olhos e se entregou ao beijo. Então, depois de um tempo, você obteve conhecimento inferior sobre espíritos da água. Inacreditável! Ele tinha de repente recebido conhecimento. Será que ele tinha simplesmente que beijar a regente para ganhar conhecimento sobre espíritos da água? No entanto, não era só isso. Ambos ainda estavam se beijando apaixonadamente. Você obteve conhecimento intermediário sobre espíritos da água. Desta vez, foi de grau intermediário. Então, novamente, depois de um tempo, você aprendeu a aura da água. A aura da água. Dano de propriedade elemental da água será adicionado em todos os ataques. Defesa contra ataques mágicos aumentará significativamente. Consome 5 de mana. Duração: 10 minutos. Elementos: vento, fogo, água e terra não podem ser utilizados simultaneamente. Além disso, ele recebeu a habilidade Aura da Água. Agora, além da aura dos elementos terra, vento e escuridão, ele ainda tinha a da água.
enquanto a aura da escuridão podia ser usada com qualquer outro tipo que não fosse a de luz. A aura da água não poderia ser usada com os elementos fogo, terra e vento. O maior benefício da aura da água era a defesa mágica. Claro, Lucan poderia dissipar a magia com um fluxo celestial. Então ele não dependia daquela habilidade. Ainda assim, era sempre bom receber algo novo. No entanto, ele estava confuso sobre como ele conseguiu ganhar a habilidade simplesmente por beijar a regente espiritual. Na verdade, Lucan achou aquilo estranho. Não tanto pela aura da água, que poderia ser adquirida em livros, mas por causa do conhecimento sobre espíritos da água, que era algo simplesmente sem lógica. Apesar de ter sido apenas até o nível intermediário, era extremamente excêntrico que o conhecimento sobre espíritos da água intermediários pudesse ser adquirido através do contato físico voluntário com a regente espiritual. Então, Aquana se afastou do beijo e passou a respirar de forma pesada, ofegante. Ela disse imediatamente com uma expressão constrangida. Eu só tinha a intenção de tocar meus lábios nos seus por um momento. Então, eu daria ao senhor a aura da água temporariamente. Porém, Lucan subitamente iniciou um beijo mais profundo. Embora Aquana tivesse correspondido, ela estava envergonhada porque não conseguia entender as intenções de Lucan. Claro, Lucan fez isso deliberadamente. Uma mulher teve a atitude de beijá-lo. Ela era uma beldade e, ainda por cima, era a regente espiritual da água. Como um homem, não fazia sentido permanecer passivo naquela situação. Lucan respondeu com uma expressão de desculpas. Entendo. Então você deveria ter me dito antes. Mesmo que ela tivesse dito aquilo antes, não teria terminado tão facilmente. Eu só fui capaz de fazer isso uma vez na vida. Agora, o senhor pode usar a essência da água para criar espíritos da água a qualquer momento. Eu adquiri conhecimento intermediário. Então eu consigo no máximo fazer espíritos intermediários. É isso mesmo. Aquana assentiu. A atmosfera ficou um pouco estranha. Assim sendo, Lucan usou um braço para puxar Aquana para perto dele mais uma vez. Aquana ficou chocada. Senhor, eu não estou satisfeito com o nível intermediário. Eu preferiria um conhecimento avançado ou supremo sobre espíritos da água. Não seria ruim se ele conseguisse um relacionamento mais profundo com Aquana. Custava alguma coisa sonhar. Como soberano, seria natural ter beldades espirituais como subordinadas. Também seria importante que elas fossem fortes. No entanto, era um pouco injusto o fato de ele ter que lutar contra monstros em Valmont e correr risco de morte sem benefícios. Ele não teve um trabalho do cão para chegar neste ponto. Seria absurdo se por acaso perdesse os prêmios para outra pessoa. Então, hoje, ele decidiu fazer algumas belas memórias. Aquana não recusou. Depois de um tempo, Lucan se sentou ao lado dela à beira do lago. Um peixe azul com uma luz brilhante surgiu da mão de Aquana. Um espírito intermediário nasceu. Oh! Parabéns! O desconforto entre os dois havia desaparecido. Aquana falou com os olhos emotivos. O senhor deveria tentar. Você acha? Lucan agora tinha conhecimento avançado sobre espíritos da água. Infelizmente,
Ele não conseguiu o conhecimento supremo. No entanto, era provável que ele obtivesse se continuasse aprimorando seu relacionamento com Aquana. Luca mergulhou uma essência da água dentro do lago com as duas mãos. Houve uma luz brilhante e a essência da água se transformou em um peixe grande. Um espírito maior da água foi criado a partir de uma essência da água. Nossa! Espírito maior! Ele não tinha muitas expectativas. Mas era mesmo um espírito maior. Aquana aplaudiu. Conseguir um espírito maior na primeira tentativa. É surpreendente. Eu apenas tenho sorte. Luca riu. Foi muito bom ter construído a Torre da Fortuna. Seria ótimo se ele pudesse construir um monte de outras dela. Mas elas eram raras. Ainda assim, Queiron estava à procura de um outro lugar na vão da Terra onde uma Torre da Fortuna pudesse ser construída. Queiron era capaz de cuidar bem dessas tarefas. Então Luca estava tranquilo. Se eu tiver bastante sorte, eu posso tentar fortalecer as asas para o estágio 8. Quando ele terminasse sua tarefa ali, ele iria encontrar um mundo cheio de monstros. Lucan tinha que caçar monstros para preencher rapidamente o seu poder do caos. Um espírito menor da água foi criado a partir de uma essência da água. Um espírito intermediário da água foi criado a partir de uma essência da água. Um espírito maior da água foi criado a partir de uma essência da água. Ele tentou novamente e outro espírito maior surgiu em sua quarta tentativa. Aquana parecia mais irritada do que feliz agora. Como isso é possível? Eu ainda não consegui isso sequer uma vez. O maior que ela tinha conseguido criar até ali era um espírito intermediário. No entanto, Lucan tinha criado um segundo espírito avançado em sua quarta tentativa. Então ela não teve como esconder o seu desapontamento. Eu deveria deixar isso para o senhor. Eu só vou assistir. Ela depois se recostou contra uma rocha e observou Lucan como se fosse a plateia. Luca riu. Você pretende desistir de criar espíritos supremos? Mesmo que a chance seja baixa. Só temos que continuar tentando. Lucan tinha ouvido falar de Aquana sobre o poder de combate dos espíritos da água. Espíritos inferiores eram geralmente usados para missões onde não haveria combate. Eles faziam coisas como limpar a água contaminada ou formar poços. Eles formavam alianças com outras espécies e forneciam a eles água potável. Claro que, em caso de necessidade, os espíritos inferiores também participavam das batalhas. No entanto, normalmente o combate era deixado para os espíritos de nível intermédio ou acima. Espíritos maiores eram comandantes encarregados dos intermediários. Os espíritos supremos eram muito raros e estavam no topo. Os espíritos maiores estavam no nível dos demônios avançados. Enquanto um espírito supremo tinha força equivalente à de um dragão. Era literalmente possível criar subordinados como Melinada, Driana e Exia através da essência da água. Claro, um espírito supremo recém-nascido não poderia exercer todo o seu potencial imediatamente. A regente espiritual da água teria que cuidar dele de forma constante até que estivesse totalmente crescido. Por outro lado, Aquana pensou que as palavras de Luca estavam certas. E então ela pegou uma essência da água novamente. Seria realmente muito bom se você fosse um espírito supremo. Mas as chances são tão pequenas que eu deveria simplesmente desistir. Do ponto de vista de uma regente espiritual, ter um espírito supremo era muito reconfortante e relaxante. Isso porque um espírito supremo poderia fazer quase tudo que uma regente espiritual fazia.
exceto criar outros espíritos. Era comum se focar em nutrir os espíritos menores. Por favor. Enquanto ela colocava a essência da água no lago, Aquana orava para ter sorte. No entanto, um peixe transparente surgiu em suas mãos. Era um espírito menor. Prazer em conhecê-lo. Não tem problema por você ser um espírito menor. Ela estava desapontada por não ser um espírito supremo. Mas ela ainda assim acariciou o espírito menor gentilmente. Ela tinha estado presa sozinha em uma aoki por longos anos. Assim, mesmo um espírito menor era muito importante para ela. Dessa forma, ela continuou criando espíritos menores intermediários, enquanto Lucan criou outro espírito maior. Haha! Um espírito maior. Parabéns. Obrigado. Nesse meio tempo, Luca recebeu uma missão para criar 3 espíritos maiores. Missão 23. Crie 3 espíritos maiores. Recompensa. Experiência. 50.000 nodes. Uma partícula dimensional. Este tipo de missão era muito bem-vinda. Então só faltam 2. Era muito mais complicado do que uma missão para destruir lords avançados. Esta missão não podia ser concluída com apenas um dedo. Luca usou as centenas de essências do armazém e começou a criar espíritos seriamente. Em seguida, após 40 tentativas, ele finalmente conseguiu criar mais 2 espíritos maiores. Uhul! Um outro espírito maior. Seu nível aumentou para 133 e ele recebeu uma partícula dimensional. Muito bom! Aquana estava feliz. Mas ela também se perguntou sobre a imensa sorte de Luca. Então, de repente, ela disse: por que você não obtém mais conhecimento? O que isso significa? Por alguma razão, eu acho que você vai conseguir criar um espírito supremo. Eu não consigo fazer só espíritos maiores. Ela quis dizer que iria lhe dar conhecimento supremo. Luca olhou para Aquana. Ela estava muito bonita e sexy enquanto evitava o olhar dele. Em breve, a porta para Valmont se fechará. Se você permanecer aqui, a porta será alterada da Valmont da Terra para a Ilha Freia. Já era hora de sair de Valmont. Quando ele reparou na mensagem, percebeu que não teria que estar no edifício Delta quando entrasse em Valmont. Se fosse necessário, ele poderia passar através do portal a qualquer momento. Em vez disso, outra coisa era mais urgente. A oferta para obter o conhecimento supremo havia chegado pouco antes da porta para Valmont se fechar. Infelizmente, ele não teria tempo para adquirir o conhecimento supremo naquele dia. A porta para Valmont se fechou. O espaço ao redor dele começou a se distorcer. É hora de eu voltar. Vamos terminar isso da próxima vez. Então. Sim. Aquana pareceu desapontada quando ela se despediu de Luca. O seu tempo no mundo de Valmont acabou. Depois de voltar à realidade, Luca se sentou calmamente no telhado do edifício Delta e meditou durante 3 dias. O método de meditação era simples. Ele criou inimigos virtuais com as mesmas habilidades que as dele próprio e continuou lutando contra eles. No início, parecia apenas uma brincadeira. Mas, surpreendentemente, ele obteve muito com si próprio.
Toda vez que ele terminava uma longa meditação, ele acordava em um estado um pouco diferente. A porta para Vanmon se abriu. Então, Luca entrou novamente em Vanmon e apareceu na base da Ilha Freya. Não no edifício Delta. Naquele ínterim, a base tinha se transformado em uma enorme fortaleza. Aquana tinha construído várias instalações defensivas. Ela estava esperando sozinha, já que os espíritos não tinham crescido ainda. Luca foi em direção aonde ela estava, perto do lago. Aquana! Senhor! Aquana estava cuidando dos espíritos nadando no lago e deu um sorriso brilhante quando viu Luca, que também sorriu. Hoje, ele iria conseguir o conhecimento supremo. Depois de um tempo, a mensagem que ele esperava realmente apareceu. Você obteve conhecimento supremo sobre espíritos da água. Finalmente! O conhecimento supremo. Parabéns, Senhor. Agora vamos fazer os espíritos. A expressão de Aquana também estava cheia de expectativa. Lucan trouxe todas as essências da água do depósito para o lago e começou a criar espíritos. Aquana assistiu ao lado dele. Espíritos de maior grau eram necessários para se ter um mundo espiritual mais poderoso. Então, ela deixou tudo para a sorte de Luca. Ele criava um espírito maior pelo menos uma vez em cada 20 tentativas. O restante que saiu eram espíritos menores ou intermediários. Mesmo com a alta sorte de Luca, um espírito supremo não iria ser criado facilmente. Depois de 10.000 tentativas, havia apenas 2 espíritos supremos. No entanto, Aquana ficou muito contente mesmo com essa pequena quantidade. 2 espíritos supremos da água. Isso, além de 522 espíritos maiores. 4.455 espíritos intermédios. E 5.021 espíritos menores. Eu tenho muitas essências da água. Então, você quer fazer mais espíritos? O número atual já é razoável para este mundo. É um mundo espiritual bastante grande. É verdade. Agora, os espíritos têm de crescer com segurança. Eu sou especialista em fazer as coisas crescerem. Pode deixar comigo. Aquana sorriu confiante. O primeiro mundo pequeno que Lucan tinha adquirido no sistema dimensional se tornou um novo mundo com 10.000 espíritos.